Então, terça de crescimento, hoje dia 14 de julho de 2020, e nós estamos falando sobre características de uma mente semelhante a Cristo, parte 2. Então, estamos começando a falar isso, e nós vamos continuar hoje falando sobre as características de uma mente semelhante a Cristo. Aí tá entrando mais gente, deixa eu só liberar o pessoal aqui. Perfeito. Romanos 8,6 fala o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. É o mesmo versículo que nós lemos algumas vezes na semana passada, que é usado como base. E o que nós queremos também ler, se você está com a Bíblia aí aberto, Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15 fala: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então, a gente falou de algumas características. Quem lembra que a gente falou na semana passada de uma mente semelhante a Cristo? Quem lembra? Então, a gente falou sobre a mente semelhante a Cristo, que ela é viva, que ela é perseverante, humilde, ainda mais, pura, humilde, pura, sensível isso mesmo. e pacífica. Exatamente, foi as primeiras características que a gente viu na semana passada. E hoje a gente vai falar mais algumas características de uma mente semelhante a Cristo, a mente de Cristo. E a primeira delas é que ela é pura. A primeira delas é a pureza. E se a gente perceber aqui a conotação que o apóstolo Paulo dá, ele dá a conotação como se a pureza fosse um estado, e é na realidade um estado natural do cristão. Então, a pureza é um estado natural do cristão. Ou deveria ser. Então, isso nós precisamos entender. A mente de Cristo é pura. E a mente do cristão, ela deve ser pura. Deve ser pura. Então, já começamos. Eu falo que quando nós começamos a estudar a mente de Cristo, nós nos deparamos com a nossa pequenez, com como nós não somos ainda tão parecidos com Ele quanto imaginávamos, e o quanto precisamos nos tornar parecido com eles no nosso dia a dia. Continuando. Então, a primeira característica que a gente falou foi a pureza.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como nós conseguimos ter uma mente pura? Como nós conseguimos ter uma mente pura? Como nós conseguimos ser castos? Eu sei que é uma palavra que tem uma expressão muito usada pela católica, mas castidade está conectado à pureza. A pureza. Isso mesmo, Roberta. A Roberta comentou no chat ali que alimentando a mente, os ouvidos, os olhos com coisas puras, quer dizer, a palavra de Deus. Se nós podemos fazer uma coisa, é sermos castos. O que é ser casto? Ser casto além de buscar a palavra de Deus, a vontade de Deus, se alimentar das coisas de Deus, é não se alimentar da cultura do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres da carne. A castidade, antigamente eles achavam que era o princípio da santidade, mas não é. A castidade, né, o ser casto, é simplesmente um processo que o cristão vive para viver a pureza. É a nossa parte de nos abster das coisas da carne. Isso é castidade. Castidade não tem a ver com o celibatário. O celibatário é outra coisa. Castidade não tem a ver com abrir mão dos prazeres. Perceba, Deus nunca pediu que nós abríssemos mão dos prazeres. Ele nunca pediu. Ele só deseja e sabe o que é melhor para nós, que nós usufruímos dos prazeres dentro dos propósitos. Hoje, pelo meu tempo de oração de manhã, eu estava orando e estava frio, hein, gente? Hoje de manhã estava gelado demais, né? Pelo amor de Deus. Eu estava aqui no escritório, em cima do meu tapetinho, e estava orando, e estava conversando com Deus sobre algumas coisas, e pedindo para Deus direção no que fazer, no que não fazer, e dizendo para Deus que eu não queria desagradar Ele em nada. Né? Quando um cristão busca ver Deus, ele não está mais só preocupado em pecar ou não pecar. Ele está preocupado em agradar a Deus. E nessa questão aqui, eu estava meditando hoje no meu tempo de oração e pensando, e compreendi uma coisa sobre a castidade, sobre pecado, sobre essas questões. Eu entendi que tudo aquilo que a gente faz fora do propósito de Deus para o homem, para a humanidade e para as nossas vidas, se torna ou se tornará um pecado. Tudo. Então, a pureza é quando nós entendemos isso. Tomamos uma decisão de ser casto e de buscar se alimentar daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem para nós. Beleza? Ah, mas pastor, eu não sei, eu não consigo vencer as tentações, eu não consigo. Uma coisa que eu vou dizer para você é: ninguém consegue vencer uma tentação. Ninguém. A gente foge dela. Né? Para vencer, você tem que enfrentar a tentação. Não, tentação a gente não enfrenta.
né? O diabo a gente resiste, mas a Bíblia fala que a tentação a gente foge. A gente pega outro caminho, a gente desvia a nossa mente, desvia o nosso coração, desvia tudo para não cruzar. E se ela chegar, a gente bate em retirada na hora. Isso é guardar a mente e o coração puro. Isso é guardar a mente e o coração puro. Mas tome a decisão de viver a pureza de Cristo, uma mente pura. Tome essa decisão. Outra coisa. Nós falamos na semana passada sobre ser sensível. E uma coisa que nós precisamos aprender é que nós temos que ter a sensibilidade. Nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a Deus, receber de Deus sobre os seus ensinos. Como assim? Muitas vezes a gente fala que pureza, tá? Pureza se tem buscando. Mas tem muita gente que passa anos buscando a Deus e não consegue ser sensível, não consegue ter a sensibilidade de absorver, de receber, de guardar aquilo que foi ministrado. A pessoa pede para Deus falar, ora, a pessoa jejua até, e Deus está falando com ela, Deus está derramando da vida dele sobre ela, e isso gera pureza, isso gera santificação, mas a pessoa não consegue absorver, ela não tem essa sensibilidade. E nós vemos os discípulos até pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Eles estavam vendo Jesus orar, eles estavam com Jesus nos momentos de oração, mas eles pedem para Jesus, Jesus nos ensina a orar. Então nós precisamos aprender a ter essa sensibilidade para ouvir a Deus e entender as Escrituras, porque isso vai fazer com que a gente conheça mais a Cristo profundamente, e isso vai nos levar a imitá-lo totalmente, e isso vai nos fazer realmente pessoas, seguidores reais de Jesus. Agora, quais são as disciplinas que nos levam a ter uma mente sensível, um coração sensível? Quais são as duas disciplinas? Aqui é disciplinas espirituais, tá, gente? Eu acredito que seja a leitura da palavra e oração. Exatamente, Agner, exatamente. Como Agner respondeu, leitura da palavra e oração. Por quê? Sempre tem um porquê, gente. Uma das coisas que eu gosto nas escrituras é que sempre tem um porquê e sempre há uma explicação do porquê. Porque há a oração e o estudo da palavra são essas duas disciplinas. Por quê? O pastor, Oi. tipo assim, no meu caso, né, eu vejo que isso é fundamental porque quando a gente pratica essas coisas, essas duas disciplinas principalmente, é nítido assim na nossa vida que a gente fica mais aberto a ouvir a Deus, que Deus está sempre disponível, né, para falar com a gente, mas muitas vezes eu acho que a gente não está parando para ouvir.
Então, pelo menos para mim, é por esse motivo. Me torna, é bem isso que tu falou, me torna mais sensível. Perfeito. Não, é bem isso aí, Adner. É bem isso aí, tá? Foi excelente a tua colocação. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida até aqui? Senão a gente vai continuando. Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas qualquer coisa vocês me interrompam e eu paro e a gente conversa. Depois, nós falamos que a mente de Jesus lá é pacífica na semana passada e a gente volta a falar aqui sobre isso. Agora, as pessoas não entendem quando a gente fala sobre que a mente de Jesus é pacífica, porque Jesus é considerado um general de guerra, né? E ele mesmo fala que ele não veio para trazer a paz, mas sim veio para trazer guerra. Como uma pessoa que é chamada de general de guerra, como uma pessoa que diz que veio para trazer guerra, não a paz, pode ser e pode ensinar-nos e motivar-nos a viver e a ter uma mentalidade pacífica. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que paz não é um estado. Paz não é um estado. Paz é uma pessoa, que é Jesus, e paz é a condição que nós temos de estar ligados a Ele. Por isso que Jesus fala que Ele é paz, porque Ele veio para nos religar com Deus. A falta de paz é a ausência de Deus. Jesus veio para unir o homem novamente a Deus. Então, essa paz é que Jesus dá, de saber o porquê eu estou vivendo, com quem estou vivendo e que eu estou ligado a Deus. Uma mente, aí entra, uma mente pacífica é uma mente que não está oprimida com as preocupações do mundo, é uma mente que não está sobrecarregada com a ansiedade do mundo, é uma mente que não está oprimida pela cobrança da sociedade, porque ela sabe, há uma mensagem nela que tudo já foi pago, já foi conquistado, o favor é a graça de Deus, e isso gera essa mentalidade pacífica. Agora, não quer dizer que ao ter uma mente pacífica, a mente de Cristo é assim, nós não vamos ter guerra, bem pelo contrário. Jesus deixa bem claro que nós vamos guerrear. E estamos guerreando. Estamos em guerra. Mas qual é a paz em meio à guerra? É a paz que Ele já nos deu? A vitória. É a paz que Ele já nos deu a vitória. Então, a gente continua falando sobre Jesus e as características de uma mente igual a de Cristo. E nós vamos ler mais um texto bíblico agora, que está lá em Filipenses 2.
Filipenses 2, 5 e seguintes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. É um dos textos que eu mais gosto. É esse. Paulo faz um resumo do Evangelho e do que vai acontecer no futuro. É o resumo dos 4 Evangelhos e de Apocalipse. É o resumo, está aqui, nesses versículos. Está aqui. De uma forma bem simples, é isso que vai acontecer. Que aconteceu, está acontecendo e vai estar acontecendo. O que fala aqui? Tende em vós aquele ou mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa eu só botar aqui. 2, 5 ao 11, só para deixar registrado o pessoal que vai depois pegar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Aqui é humildade, né, pastor? Humildade. Que não queria usurpar o lugar de Deus. Ainda mais. Obediência. Mais alguém? Obediência. Ninguém mais? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele era Deus. Ele era Deus. Ele foi humilde, ele foi obediente. Mas também, o que a gente não lê escrito, mas a gente lê entre linhas desse texto, é que ele foi com um propósito claro. Ele sabia de tudo aquilo que ele ia enfrentar. Quando ele lá no Getsemane ele fala, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele já sabia tudo. Antes mesmo de vir à terra, ele já sabia por tudo que ia passar. Mas ele continuou, mesmo assim, no propósito. E assim muitas vezes nós. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala, vocês sejam perseverantes, vocês tenham um propósito, uma clareza, façam aquilo que vocês precisam fazer. Por quê, queridos? Porque logo depois, o contexto desse texto é o apóstolo Paulo chamando os cristãos para o desenvolvimento da salvação, a partir do versículo 12. E ele está dizendo,
o mesmo que Jesus fez, vocês devem fazer também. Por quê? Porque assim como Jesus passou por tudo e foi glorificado, vocês vão passar por tudo e também serão glorificados. Nós vamos passar por tudo e também seremos glorificados. Se Jesus teve lutas internas, quanto mais nós, seres humanos, falhos, carnais, se Jesus teve guerras internas, quanto mais nós. Já vai terminar, e quando terminar, eu já mando de novo para vocês aí o link. E se você está assistindo a gravação, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Deus abençoe. Até parte 2.